Vamos já começar com o nosso último painel, que vai precisamente dedicado ao futuro, aos jovens, àqueles que amanhã vão recolher aquilo que nós hoje estamos a semear, a plantar. O que faz o PRR pelos jovens passa por eles agora, o que está a ser construído. A responsabilidade está do lado de cá ainda. Vamos ao nosso painel que vai discutir precisamente estes temas. Vou começar por chamar Maria Teresa Fabrega Fernandes, diretora da SG Recovery, da Comissão Europeia. Recover. Conceição Carvalho, da Coordenadora de Resiliência Recuperar Portugal. Na primeira. Mónica Vieira, Coordenadora-Geral na Teresa Alexandre Soares dos Santos, Iniciativa Educação. E André Cardoso, Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Bem-vindos. Maria Teresa, bem-vinda. Começo por lhe perguntar onde é que os jovens estão no mecanismo de recuperação e resiliência. Thank you. So good afternoon to you all. So the Recovery and Resilience Facility is the centerpiece of the Next Generation EU initiative of the European Commission. So when we talk about next generations, we talk about young people. And here, well, we are surrounded by young people, young students. So the goal is to introduce reforms and investments that will create a better world, a better Europe for this next generation. And this means improving the social, the economic conditions for everybody, support the green and digital transition, and make Europe more inclusive, more resilient, more sustainable, more technologically advanced. So one pillar of the Recovery and Resilience Facility is precisely policies for the next generation, and we mean children and youth. And these measures will, we hope, and they are already, because we have some testimonies on this, will empower young people across Europe. So all in all, in the 27 member states' recovery and resilience plans, we see that more than 67 billion euros are dedicated directly to reforms and investments supporting children and young people. So in addition, of course, there are other measures in the plans that have an impact on young people indirectly, but they will have an impact. And here we see measures, for instance, reforms and investments linked to education, training, gender equality, housing, employment opportunities for young people, and also direct equipment for schools, for students, renovation of buildings. And actually, after the event, we are going to visit the renovation of student accommodation buildings, new training programs, and also the incentives for job contracts for these young people going out from university. So, and then as said, there are other measures indirectly impacting these young people, and they are broader measures on green digital transition, on the justice systems, public administrations, rule of law. All those will make Europe more resilient and better for young people. In specific terms, for what has been done already, we can say that almost 6 million young people in Europe have received direct support in the field of education, training, and employment. Nearly 9 million people benefited from education and training programs, and also the ERRF has supported already almost 1.5 million people in getting jobs. Sorry, the last number, what is? 1.5 million in Europe. So this is a lot. We have testimonies, and we organized an event in the European Parliament a few weeks ago where some young people told us how these measures, these investments and reforms in the Recovery and Resilience Plan of their country empowered them and really created new opportunities for them. And I'm sure that Conceição will be able to tell about these specific measures in the Portuguese plan. I have just a follow-up question to you, but primeiro vou só relembrar que no verso do vosso badge tem o QR Code, onde podem votar, e agora a votação é como o PRR impacta os jovens em Portugal. Podem votar, já sabem, é aquela word cloud que vai dando as palavras ou a expressão
que mais simboliza aquilo que cada um de vós pensa sobre como o PRR impacta os jovens em Portugal. Turning back to you, I'm going to speak in English because I think everyone understands. So, are you worried that all member states are doing the same, at exactly the same stance, reaching that, you know, the goal of having the youngsters prepared and be collecting all the procedures that we have now, that we are now implementing? So, well, as you all know, each member state designs its own plan. So the measures are different, although the measures are similar in terms of the fields. We have in all plans measures on education, we have in all plans measures on digitalization of schools, of improving curricula. So we have similar measures, but they are all different. And also the goals are different, also because the starting situations were different in the member states. But it's a trend to say that all plans had to include measures in order to support young people. Conceição, vamos então a Portugal e vamos perceber um pouco como é que o PRR tem trabalhado em prol dos jovens. Aqui uma primeira versão, aqui uma imagem mais geral, se quiser. Ok. Muito boa tarde. Permitam-me aqui um cumprimento especial ao painel, cumprimentar também a plateia e um cumprimento muito especial aos meus colegas da Comissão, que temos o privilégio de receber e muitos deles estar em contacto pela primeira vez aqui presencialmente, que é sempre um gosto receber-vos aqui em casa, e também um cumprimento muito especial aos beneficiários, que são aqui os nossos parceiros para executar o PRR. Indo um bocadinho ao encontro da sua pergunta. O PRR faz muito pelos jovens, já está a fazer muito pelos jovens. Se calhar temos a consciência de que, se calhar, muitos jovens nem têm a consciência que estão a ser apoiados pelo PRR. E começar aqui um pouco pelas medidas específicas que o PRR português tem ao nível dos jovens e ao nível das qualificações. Começar aqui um pouco por dar exemplos concretos a nível do ensino profissional, qualificar o ensino profissional e diversificar a oferta do ensino profissional. Para isso é preciso criar condições, nomeadamente infraestruturas. Então, o PRR vai, no fundo, renovar e criar uma série de postos de formação específicos para o ensino profissional. Portanto, e com isto vamos melhorar e modernizar o ensino profissional. Temos a ambição de criar 22 mil postos de formação. À data já há casos concretos de renovações de postos de formação, da rede do IFP e das escolas de turismo, e já estamos a falar no terreno de 16 mil postos de formação que já foram criados. 16 mil. Também nas escolas, nas escolas secundárias, a nível profissional, também melhorar essa vertente profissional, com a criação de centros tecnológicos especializados nas escolas secundárias que têm esta vertente profissional. Portanto, aqui uma aposta muito forte a nível do ensino profissional. Portanto, vamos criar cerca de 365 centros tecnológicos nas escolas, portanto, que têm esta vertente do ensino profissional. Também ainda nas escolas, e foi um investimento novo criado com a reprogramação do PRR no ano passado, também vamos modernizar o parque escolar. Portanto, vamos modernizar as escolas do segundo, terceiro ciclo e do secundário, portanto, renovando as escolas e criando novas escolas. Mas essa renovação vai ser a que nível? A nível mesmo de infraestrutura, portanto, a nível de infraestruturação e melhorar as escolas que existem, portanto, os edifícios das escolas, ou seja, criar condições para que, efetivamente, o ensino seja de qualidade e criar também novas escolas. Portanto, a ambição do PRR é renovar ou criar 75 escolas. Portanto, já estamos com projetos aprovados aqui na região de Lisboa e também no Algarve. Portanto, e em breve a renovação do parque escolar também vai ser execuível e visível nas escolas. Mas deixe-me dizer-lhe que ainda no âmbito das qualificações, portanto, temos um programa específico para jovens para aumentar
as qualificações dos jovens nas áreas STEAMs. Portanto, é o programa Impulso Jovem e nós, no fundo, tínhamos a ambição de envolver 10 mil jovens, já envolvemos 10 mil jovens em novas licenciaturas, novos mestrados, novos doutoramentos. A casa onde estamos, aqui o ISCTE, tem um projeto no Impulso Jovem que já criou cerca de 10 novas licenciaturas, 7 mestrados, um doutoramento nestas áreas STEAMs. No fundo, e como vos digo, à data de hoje nós já apoiamos 10 mil jovens graduados, que muitos deles, se calhar, nem sequer sabem que foram e que estão a ser apoiados. E por isso pergunto, o retorno que há desses jovens, qual é? Ou seja, há essa receptividade e, no fundo, esse reconhecimento? Está-me a dizer que não? Nem todos têm essa noção de que é o PRR que está por trás disto? Eu diria que não, porque antes de virmos aqui para o painel, estive aqui a conversar com estes dois colegas e eles disseram-me isso mesmo. Olha, os jovens, se calhar, muitos deles nem sabem que estão a beneficiar do PRR. Nós já estamos a impactar com o PRR muitos jovens, como lhe digo, mas temos muito mais exemplos a dar, nomeadamente não só na parte estudantil, mas um jovem que termina o seu curso e quer inserir-se no mercado de trabalho, portanto, começar efetivamente a exercer uma profissão no mercado de trabalho, e para isso o PRR também já apoiou. Temos uma medida no PRR, que é o apoio à contratação. Apoiamos as empresas e as entidades da economia social ao apoio à empregabilidade. E esse apoio é majorado se for jovem, ou seja, a empresa ou a IPSS... Portanto, há ali uma valorização que é dada à empresa, que é feita... Há um apoio, ou seja, é um apoio que o PRR dá à empresa por contratar. Para essa contratação. E esse apoio é majorado em 25% se for um jovem. E também já temos resultados concretos no terreno. Muitas vezes dizes que o PRR não está no terreno, mas ele está no terreno. Mais um exemplo disto é que nós já temos 33 mil contratos apoiados no âmbito do PRR e cerca de 40% destes 33 mil contratos são de jovens. Portanto, há muitos outros exemplos que nós... Nos mais novos, dar-vos também aqui alguns exemplos dos mais novos. Nas escolas básicas e secundárias, também é um projeto muito interessante que estamos a fazer com eles e com o nosso parceiro da Ciência Viva, que é levar a ciência às escolas. Num painel aqui de manhã, vimos a importância da ciência e a importância da ciência que tem para, no fundo, alavancar toda a sociedade em vários níveis. O PRR também ajuda a levar a ciência à escola, em espaços de experimentação, em ter os jovens, logo de muito cedo, começarem a ter conhecimento desta literacia. Sim. E também já temos exemplos concretos no terreno. Já criamos 651 clubes nestas escolas. Estamos cheios de números da Conceição, com uma data de boas notícias, mas, Mónica, vou também a si perguntar-lhe especificamente se do vosso lado, de um lado de quem está de fora, pode beneficiar, obviamente, do PRR e beneficiam, mas qual é a vossa visão em termos daquilo que é o impacto nos jovens e se há ou não, como eu perguntei à Conceição, esse reconhecimento depois na sociedade civil e, nomeadamente, nos jovens? Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite para poder trazer a perspectiva de quem não está tão por dentro destas... Na bolha. Exatamente, mas que tem uma perspectiva de prática e talvez mais alargada em relação ao que são os problemas da educação e não tanto aos problemas de medidas muito específicas e muito concretas. Em relação à percepção, como partilhava a Conceição, somos também desta opinião que as pessoas que estão no terreno escolar, educativo e os jovens em particular têm a noção que existe um PRR, mas muito possivelmente não conseguirão efetivamente... Ao alcance a que ele chega. Exatamente, concretizar de que modo é que são efetivamente atingidos por estas medidas. De qualquer das formas, há aqui já uma série de palavras-chave que eu gostaria também de realçar.
Uma das primeiras ideias é que nós, efetivamente, apesar de termos aqui um conjunto de medidas e de políticas que são comuns, temos um ponto de partida muito diferente de outros países europeus. Tem-se falado muito, agora a propósito da nossa comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, das grandes mudanças que se operaram nos últimos 50 anos, e penso que é bom recordar que temos feito uma evolução, efetivamente, muitíssimo positiva. Se nos lembrarmos que em 1970 tínhamos 26% da população analfabeta, hoje temos 3%, e que temos taxas de permanência na escola que são hoje muitíssimo elevadas face ao que era a realidade nos anos 70, em que saía, uma grande maioria das crianças saía aos 10 anos, 11 anos, 12 anos da escola. E aos 15 já estavam a trabalhar? Aos 14? Exatamente. Portanto, nós temos aqui uma evolução que nos deve deixar satisfeitos e que nos deixa satisfeitos, mas que nos deixa agora um desafio, não é? Nós passámos do desafio do acesso ao desafio da qualidade, que era outra das palavras-chave. Ou seja, como é que nós conseguimos que o sistema educativo, efetivamente, consiga responder aqui a uma série de desafios que são transversais aos Estados europeus, mas que talvez em Portugal se notem ainda com uma agudização maior. Basta lembrar-nos que dentro da nossa população adulta nós ainda temos a maior taxa de adultos sem um ensino secundário em Portugal, por comparação a outros países europeus, e isso é ainda algo que a aprendizagem ao longo da vida e a qualificação ao longo da vida também podem ajudar. Não é tanto uma questão dos jovens, mas uma questão de educação em geral. Antes de chegar aos jovens, e também com esta ideia da qualificação e de chegarmos nos outros painéis, eu reparei que a questão da literacia foi sendo muitíssimo sublinhada, o que é muito interessante porque nós temos um problema também na base, e acho que é bom sublinharmos esse problema. Nós estamos num período pós-pandémico, não é? Nós tivemos aqui um grande solavanco em todos os sistemas, nomeadamente no educativo, e temos poucos dados ainda que nos permitam perceber o real impacto disto na qualificação, na educação e depois na qualificação. Mas temos alguns dados que são preocupantes e que penso que também deveriam suscitar alguma reflexão da comunidade em geral. No PISA 2022, que é uma avaliação internacional que avalia justamente a literacia matemática, a literacia de leitura e a literacia da ciência, nós temos níveis bastante preocupantes de alunos que não conseguem atingir os designados níveis básicos. Na leitura são 23%, ou seja, 23% dos nossos jovens de 15 anos que foram avaliados têm dificuldades de interpretação de texto, de compreensão, e isto é algo que nos deve preocupar. E tem a ver com a origem, com a zona do país, tem a ver com o quê? Terá a ver com muitos fatores, mas toca também num ponto muito relevante, que é, apesar da grande evolução, e devemos estar satisfeitos com ela, não devemos estar tranquilos porque o nosso sistema educativo ainda é muito desigual. E temos desigualdade que vem... grandes cidades. Exatamente, há questões geográficas e elas estão também estudadas, há questões também, e estas sim são muitíssimo relevantes, que se relacionam com o nível socioeconómico ou o contexto socioeconómico da família, que ainda tem muitíssimo impacto no que é o desempenho do aluno no futuro. E o PRR pode ajudar nisto? Ou seja, pode... Já Conceição já vai falar outra vez. Aqui o painel, mas sim, dou um exemplo ou dois só. Na questão que a colega falou aqui, na valorização das competências, portanto, nós também apoiamos aqui os processos de reconhecimento das competências e damos até um apoio para que a pessoa conclua esse reconhecimento de competências. E também temos um projeto muito interessante nas áreas metropolitanas, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, porque, digamos, a fragilidade não está só no interior, como às vezes muita gente pensa, não é? Portanto, há níveis de pobreza nestes grandes... Uma área mesmo a área metropolitana. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto, há níveis de pobreza em alguns sítios assustadores. E as áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto, que são os nossos parceiros aqui juntamente com os municípios, estamos a desenvolver um projeto nestas áreas e de inclusão destas pessoas e também nos jovens com projetos para combater o abandono e para também aperfeiçoar o nível de aprendizagem destes... Isso é fazer aqui qualquer tipo de cariação. Mónica, isto tem resultados? Vê-se? Estes projetos têm algum significado substancial? Em educação é muitíssimo difícil avaliarmos imediatamente claro. Os resultados, mas de qualquer forma, todos os projetos que contribuam para nós conseguirmos de alguma forma colmatar estas diferenças que
que vêm e que chegam à escola, todos são os projetos projetos... contam, não é? Exatamente, e temos este problema, infelizmente, não só na área da leitura, mas também na área da matemática, em que temos 30% dos alunos que também não conseguem atingir este nível básico, na área das ciências, portanto, todas as áreas que depois são fundamentais para uma qualificação posterior e para o entendimento das questões, como falavam de manhã, literacia científica, literacia financeira, sem esta aprendizagem de base também não podem ser Mas tal como vimos de manhã, sente-se uma evolução, ou seja, apesar de haver essa discrepância, desse desequilíbrio existir ainda, sente-se que há um caminho que está a ser feito e que se percebe que há... Neste momento, os resultados internacionais não são favoráveis. Há uma tendência generalizada de descida do nível de competências nestes testes internacionais, que começa em 2015 e se agudiza muitíssimo com a pandemia. Portanto, será bom também percebermos a evolução, mas efetivamente há aqui algumas competências básicas às quais precisaremos de estar atentos. Um outro campo será também o ensino profissional, mas que penso que podemos discutir falar a seguir. Sim. André, os jovens têm noção do PRR. Há pouco viu fazer assim, que não com a cabeça, quando eu estava a falar com a Conceição. Ou seja, não há aqui uma percepção e este retorno imediato não existe, não é? De reconhecimento. Exatamente. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite e obrigado, acima de tudo, por pôr num painel um jovem a falar naquilo que é a perspectiva do PRR e naquilo que é a perspectiva no futuro da implementação, e estamos a falar, no fundo, no futuro de Portugal. Eu acho que isso é essencial e obrigado pelo convite. E a pergunta é muito interessante porque vai depender do ponto de vista que partimos. Se partimos de um ponto de vista mais macro, tenho a certeza que qualquer jovem já ouviu a sigla PRR. Agora, se sabe o que é que ela significa, já é muito diferente. Se sabe qual é o impacto que este programa financeiro, que esta ajuda que vem de fora, tem nas suas vidas ou vai ter nas suas vidas, é muito diferente. E aí eu já sou obrigado que, de um ponto de vista mais micro, do ponto de vista da sua execução, os jovens já não sabem. Admito que, indiretamente, todos os jovens já estão a ser afetados. Mas isso implica uma execução constante e uma execução não olhando... O PRR começou há relativamente pouco tempo a ser executado, ainda há muito para executar, tal como se ouviu de manhã, e acho que só depois da sua execução é que os jovens vão ter efetivamente noção de que o PRR é importante para as suas vidas. E eu aqui, nesta preparação que fiz, peguei em alguns tópicos que acho que estão intimamente ligados àquilo que os jovens sentem nas suas vidas. E se olharmos para a habitação, por exemplo, olhando para a habitação, acho que do ponto de vista do alojamento estudantil, os jovens até são capazes de perceber e já começam a notar que já se começam a construir infraestruturas, quer construção nova, quer reabilitação. Acho que os jovens já começam a notar isto. Questão diferente é do parque habitacional público. Acho que tem que haver um maior investimento. Acho que temos que olhar para o parque habitacional público no sentido de perceber que é efetivamente importante aumentar esta capacidade do Estado apoiar a saída dos jovens da casa dos pais, até do ponto de vista de emancipação jovem. E depois, também voltando um bocadinho atrás no alojamento estudantil, é essencial continuarmos com esta aposta no alojamento estudantil, porque quanto mais infraestruturas no alojamento estudantil tivermos, vamos acabar por retirar quartos e casas que estão no mercado para os estudantes e quase que oferecê-los novamente à dita habitação normal. E consegue-se consequências positivas para ambos os lados. Portanto, acho que, no ponto de vista da habitação, são estas duas grandes questões. Do ponto de vista da transição climática, que é também um tema muito caro aos jovens, como todos nós sabemos, destaco aqui a questão da mobilidade. E eu tive a oportunidade de ir ao site da estrutura de missão, no sentido de perceber que projetos é que estão, que projetos é que não estão, e a Conceição corrija-me se estiver errado do ponto de vista dos números de projetos. Há, efetivamente, alguns projetos, eu denotei 6, nisto que é da transição climática e na aposta na mobilidade sustentável. Se vimos os projetos que estão agora nos TBRs, e recordo-me que está um no Porto, naquelas obras que estão na Avenida da Boa Vista a ser construídas, as próprias linhas do metro aqui em Lisboa, numa aposta da mobilidade verde, vemos que apenas esses projetos estão muito focados nestes grandes centros urbanos. E só os jovens destes centros urbanos é que vão ser beneficiados com isso. E quando nós falamos em uma aposta na melhoria da igualdade entre os jovens, entre o Norte e o Sul, entre o litoral e o interior, questionamos, e nós, enquanto Conselho Nacional de Juventude, preocupa-nos esta desigualdade que pode criar numa concentração de projetos nos grandes centros urbanos. Mas aí o que é que sugere em relação à mobilidade? Uma abertura dos centros urbanos para o interior, bem como ao contrário, que os jovens que estão no interior e que não conseguem encontrar oportunidades consigam
uma maior facilidade nesta vinda que é, deste vai e vem, que é das suas casas, do interior para o litoral, no sentido de conseguir uma maior oportunidade para todos e uma maior igualdade para todos. Portanto, acho que devemos refletir um bocadinho sobre isso, no sentido de não apostar apenas em projetos nos grandes portos, grande Lisboa. Mas falta a aposta no interior, por exemplo? Sim. Ou seja, ou é só trazer os jovens para... Não é, porque isso estaremos a agudizar o problema, não é? Acho que tem que se apostar na formação no interior, a criar postos de trabalho no interior, mas, acima de tudo, a criar postos de trabalho com qualidade. Como a Mónica e a Conceição há pouco diziam, quando há 40 anos tínhamos uma preocupação de criar mais postos de trabalho, hoje a preocupação dos jovens não é só essa, é ter postos de trabalho com qualidade. Porque se, afinal, nós somos a geração mais bem preparada de sempre, queremos que essa qualidade se repercute no mercado de trabalho. E só tenho mais uma questão também dos 3 tópicos que queria apontar, desta que é a visão mais micro dos jovens, que é a questão na aposta na transição digital na vertente da educação. E essa dir-se-ia que seria a mais óbvia e a mais fácil de cumprir, por isso é que eu preferi terminar neste ponto. Com uma nota positiva. É isso. É uma aposta muito positiva. Acho que, tal como a Mónica dizia, também acredito que não ensinamos exatamente igual como era há 40 anos ou há 50, no tempo do 25 de Abril, mas acho que ainda falta um caminho longo para percorrermos. E o PRR aqui trouxe uma aposta positiva, pelo menos, naquilo que são as ideias e os objetivos. O problema é quando vamos ver as taxas de execução naquilo que é a formação dos docentes na pedagogia e à taxa de execução dos projetos da transição digital e da digitalização das escolas, eu fico um bocado assustado quando, por exemplo, no site da estrutura, vi que estamos 0% em pontos de execução naquilo que se chama reforma para a educação digital, que penso que seja na educação dos professores e de todos os técnicos alocados à educação, e depois da transição digital da execução, apenas 25% está executado. Boas iniciativas, bons objetivos. Confesso que tenho esperança que isto até 2026, que é o término do prazo de execução do PRR, consigamos atingir uma boa margem de execução, mas ao mesmo tempo preocupado com estes números. Conceição, aqui o ponto do interior versus litoral toca-nos também naquilo que é o abandono escolar, que tem sido reduzido. Aliás, há pouco davam os exemplos a Mónica com aquilo que tinha sido a prática de abandono e, no fundo, de escolaridade obrigatória, que foi aumentando. O abandono escolar que ainda existe pode ser resolvido especificamente também pelo PRR, ou seja, que medidas é que existem para este resto de abandono que existe hoje em dia? Falou há pouco do ensino técnico profissional, mas isso... Falei um pouco há pouco já destes projetos que nós estamos a desenvolver nas áreas metropolitanas, não é? Portanto, que foram, no fundo, desenvolvidas estratégias, digamos, micro-regiões. Em cada área metropolitana foram desenvolvidas 6 estratégias e nessas estratégias a educação é um eixo prioritário e onde nós já temos a decorrer projetos muito interessantes que, no fundo, motivam a que não haja abandono escolar, que motiva o sucesso. Mas sempre em áreas metropolitanas ou no país? Não, estes 2 projetos que nós temos no PRR é só para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Deixe-me só, pegando aqui numa das preocupações que o colega estava a referir, que era a habitação. Nós temos no PRR alojamento estudantil, como foi referido, ou seja, o nosso objetivo é criar 18 mil camas por todo o país, para que, no fundo, dê aos jovens a possibilidade de estudar na cidade e na universidade onde quer. Já temos no terreno, já temos cerca de 1000 lugares no terreno, aqui em Lisboa, mas não só, também no interior. Na Covilhã já temos uma residência a funcionar. Ainda no âmbito da habitação, o PRR também tem um investimento que é de arrendamento acessível. O objetivo é criar 6.800 novas habitações para centros urbanos e com públicos-alvos muito específicos, onde os jovens se incluem nesse grupo específico. Ainda temos poucas casas entregues, temos cerca de 80 e poucas casas entregues, mas a ambição, já temos muitas a construir, e a ambição é, no final de 2026, termos 6.800 habitações do parque público proporcionado para arrendamento acessível. Mónica, o PRR promoveu
aqui de incentivo o suficiente para o desemprego jovem acabar? Ou seja, há aqui ferramentas ideais para que o desemprego jovem seja mais evitado, digamos assim? Na realidade, numa perspectiva global, e se olharmos também para os números, interessa perceber, há uma taxa que é efetivamente elevada de desemprego jovem, mas interessa também perceber quem são estes jovens que efetivamente estão em situação de desemprego. Porque também aqui, e voltando... Há várias realidades. Exatamente, há várias realidades, mas voltamos à importância da educação e da formação como fator diferenciador também, ainda que naturalmente a perspectiva dos jovens possa ser aqui um bocadinho diferente, numa perspectiva de análise, o que nós sabemos, e não é demais referi-lo para contrariar às vezes um certo derrotismo, é que estudar efetivamente compensa. Mesmo a nível de ensino secundário, se nós compararmos, e a questão do ensino profissional é também aqui algo que o PRR tem apoiado e tem colocado no centro de um conjunto de medidas. Um aluno que termine o ensino profissional de nível secundário, efetivamente tem uma maior probabilidade de conseguir um emprego e tem um prémio salarial por comparação a um aluno que fez o percurso do ensino secundário nos ditos cursos científico-humanísticos, nos cursos gerais, que é efetivamente superior. Portanto, estudar compensa, e isto compensa também depois, à medida que vamos prosseguindo a formação, na licenciatura, no mestrado, ou seja, existe sempre uma vantagem competitiva para os jovens que estudam, o que não quer dizer que as condições do mercado de trabalho depois sejam as ideais, e não é isso que estou a dizer. De qualquer das formas, também sublinhar aqui a importância desta formação profissional, muito especificamente, porque existe esse déficit de técnicos intermédios, de quadros técnicos que as empresas sistematicamente no fundo, vão dando conta dessa escassez de técnicos, e aqui o ensino profissional, e penso que aí o PRR, através dos centros tecnológicos especializados e do investimento nesta questão, exatamente, tem dado esse sinal, porque é um sinal que nós também precisamos enquanto sociedade e aqui no país, de que efetivamente o ensino profissional, nomeadamente de nível secundário, é uma resposta educativa de qualidade, digna e com boas perspectivas de futuro, ao contrário do que muitas vezes é a percepção e do que ainda encontramos de uma certa descredibilização do ensino profissional, de que é uma via mais fácil, de que é uma via... Que ainda existe, não é? Que vai-se perdendo, mas ainda exatamente, está um bocadinho... é um processo. Está enraizado. Mas quanto maior qualidade tiver o ensino profissional, e nós na Iniciativa de Educação é também uma das linhas, exatamente, é uma das linhas de trabalho que desenvolvemos, promover esta qualidade, promover esta interação com o contexto empresarial, fazer com que exista esta conversa entre as escolas, entre as empresas, entre o ensino superior e entre os territórios, porque também as necessidades dos territórios não são as mesmas. Nesta conversa, nós acreditamos que conseguiremos ter um sistema de ensino profissional mais ajustado e de maior qualidade e, consequentemente, também com maior capacidade de atração dos jovens. Mas ainda vivemos uma questão de mentalidade, não é? O doutor engenheiro ainda está um bocadinho presente nas nossas sociedades. Maria Teresa, queria interromper para falar sobre... Yes, thank you. No, because the debate is very interesting, and what is clear is that the measures in the Recovery and Resilience Plan, the Portuguese one and the other member states, should help giving opportunities to young people who today do not have these opportunities. No? So it's an important step to move forward. And then linked to what Andrés said about communication, and Monica just highlighted, the issue of awareness. I think that it's a bit worrying what Andrés said, that there is no awareness around the young people here in Portugal about the existence of the Recovery and Resilience Facility and Plan. Exists in other member states? Well, it depends on the type of campaigns that the member state does to raise this awareness. So here I look at Fernando Recuperar and Conceição, because there is a key role in explaining, and I saw some videos during the breaks that were passing by, but it's really important to explain, because as highlighted, okay, there are some measures that will directly impact specific young persons, but there are other measures that have an indirect impact, but a very important one. We were talking about labor markets also, no? Vocational training and so on. So it's very important to raise this awareness, because as highlighted before, no? Recovery and Resilience Facility is key measure in Next Generation EU, a huge solidarity effort, as Celine mentioned at the beginning.
meaning that all these funds will have to be repaid back, no? 30 years, and this means that the young people who are today students here in this university, when they will be workers, with their taxes, they will pay them back. So it's very important that they understand and also to have this feeling of ownership of all the reforms and different investments. Conceição, acha que há aqui um impedimento, ou seja, é uma espécie de bloqueio da sociedade em querer às vezes perceber certas coisas que se vão passando neste tipo de programas, ou de facto há aqui, falta se calhar passar mais essa informação e passar... Eu acho que a questão da mensagem, acho que é um bocadinho transversal a todos os fundos, não só propriamente ao PRR, porque nós somos impactados pelos fundos, não só os jovens, mas todo cidadão é impactado pelos fundos desde que acorda até que anoitece. E muitas das vezes não tem esta consciência do impacto que a Europa tem no nosso dia-a-dia. E se nós pensarmos, não é preciso pensarmos muito, é preciso pensarmos só um segundo ou dois e vermos que nós somos impactados pelo PRR e pelos fundos comunitários desde que acordamos até que nos deitamos, não é? Portanto, levar o miúdo à escola e andar num autocarro que é financiado, um autocarro de verde financiado pelo PRR, portanto, ir almoçar a um restaurante que é apoiado pela medida de inserção ao emprego, portanto, ir visitar o familiar ao lar, que é um lar apoiado pelo PRR. Portanto, nós passamos o nosso dia a ser impactado pelo PRR, mas também não só, mas essa é uma realidade que muitas vezes nos passa um bocadinho despercebida. André, tenho aqui uma pergunta que me vem perguntar como é que a Iniciativa de Educação e o Conselho Nacional de Educação ajudam e impactam nos jovens hoje em dia. Começar pelo Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho Nacional de Juventude, perdão, já estava aqui a fazer um ensemble das duas entidades. O Conselho Nacional de Juventude trabalha, porque nós sabemos que existe o Conselho Nacional de Juventude, mas se calhar, tal como acontece em outros casos, não sabemos depois o que é feito, não é? E acho que é aqui uma boa oportunidade. Uma pergunta muito interessante, porque isso também é uma das dificuldades que eu tenho sentido nos últimos tempos, desde que assumi a função, que é o que é isso, para que é que serve o Conselho Nacional da Juventude, é um organismo, para que é que serve? E, acima de tudo, explicar às pessoas que o Conselho Nacional da Juventude, uma vez que é uma estrutura representativa de todas as associações, todos os movimentos associativos juvenis e que é a única representante face à Assembleia da República, nós assumimos aqui um papel importante, acima de tudo, de advocacy, de policy, em termos de políticas de juventude. E, portanto, se nós agregamos estas vozes, nós temos que ter esta responsabilidade de estudar, de dizer o que é que queremos e até de propor algumas soluções. Aquela que é a nossa visão. Nós queremos, no fundo, também estar na mesa dos decisores, juntamente com quem tem mais experiência, e nós somos humildes o suficiente para reconhecer isso, que há gente com muito mais experiência e eu com outra visão, mas nós, uma vez que não temos os vícios dos adultos, perdoem-me a expressão, também temos uma capacidade de ver o mundo de outra forma. E isto, acima de tudo, repercute-se, por exemplo, se falamos no parque habitacional público. Se atualmente nós almejamos um parque habitacional público de 2%, eu pergunto-me se isso não é pensar pequenino, quando nós olhamos para uma cidade de Viena, em que vemos que 40% a 50% do parque habitacional é público. E porquê é que nós não pensamos uma geração a 10, 20 anos, em que metade das habitações são públicas e que a alocação dos recursos financeiros de cada jovem depois pode ser alocada a outro tipo de coisas? Eu acho que é esta visão que nós, enquanto Conselho Nacional de Juventude, podemos contribuir para a execução de novas medidas, novas ideias, que país queremos a 20 anos? Porque, afinal, se vamos ser nós a pagar o PRR daqui a 30 anos, nós queremos que isto seja bem implementado, de forma eficiente, e que daqui a 30 anos teremos usufruir das infraestruturas que estão a ser construídas para o nosso futuro e, quiçá, já falo para os nossos filhos. E a Iniciativa de Educação, Mónica, como é que há essa atuação, em que é que se consubstancia depois na prática? Nós somos uma organização totalmente privada, criada em 2019 pelo Sr. Alexandre Soares dos Santos, a sua mulher e os seus filhos, que tem como missão precisamente promover projetos de terreno que contribuam para promover o sucesso educativo de crianças e de jovens que, por vários motivos, desde questões socioeconómicas, dificuldades de aprendizagem, etc., não atingiriam esse sucesso e essa qualidade de formação se não fossem apoiados. Concretamente, nós desenvolvemos 3 projetos de natureza muito diferente. Um primeiro, o AZ, é um programa de combate às dificuldades iniciais na leitura, ou seja, no primeiro e no segundo ano, quando as crianças começam a ter dificuldades de leitura, nós temos um programa estruturado que
está em alguns pontos do país e também em todo o arquipélago dos Açores e na Ilha da Madeira, que pretende precisamente combater estas dificuldades antes que elas comprometam o sucesso educativo futuro e a questão da qualificação profissional. Depois temos um outro programa de terreno, que é o Ser Pro, que é precisamente um programa que pretende fazer este diálogo entre as escolas, as empresas, as autarquias e o ensino superior, no sentido de promover uma formação profissional de nível secundário de maior qualidade. Trabalhamos com escolas também por todo o país. E, por fim, relacionada com a questão da importância da informação e da atualização científica, temos um programa em que divulgamos toda a investigação que tem impacto para a prática educativa, para que professores, pais e comunidade possam estar informados sobre o que é que se vai produzindo e o que é que pode ter impacto, efetivamente, na maneira como encaramos a educação. Bom, e depois de tudo isto, Maria Teresa, há aqui, there's a question, if you want. There's a question that is to be answered, I think, and no one has the proper answer, I think, which is you lay down the ground for the future, and after the mechanism ends, what comes, and what is the future for these young people who are supposed to have, you know, enough tools to cover in the future, the near future? Yeah, it's a very pertinent question. The Recovery and Resilience Facility ends 26, but some of the measures will need to be continued, because we all know that the amount in the Portuguese plan, but in all other member states' plan, of funding for the relevant investments and the needs in the country is not enough. So, as you know, there are other EU funds, and there will be the next multi-annual financial framework that will be negotiated, but this will be, of course, for the future College of Commissioners. However, what I would like to bring to the table is something that you know, because during the spring 2021, there was this Porto Summit, where there were some targets that were agreed between the different institutions, and those relate to social issues, to pillar of social rights action plan, where we have some indicators, targets to be achieved by 2030 that are linked to the topic we are discussing today. No? And for instance, the first one is that at least 78% of people between 20 and 64 should be in employment, so it includes also young people. At least 60% of adults should participate in training. It includes also young people. And then the number of people at risk of poverty or social exclusion should be reduced by at least 15 million, including at least 5 million children. So these are targets that have been agreed. So in a way or another, European Union, individual member states will have to make efforts, best efforts in order to achieve those goals. So, but there's still, we have to do it now. Well, now we have to implement all these measures, and Conceição is really working hard with all the relevant implementing authorities in order to do it, and to do it in the best way, taking into consideration also the views of stakeholders, to make sure that what is done is really what is needed in Portugal. So clearly, now it has to implement it. Whether there will be additional funding, I mean, there is in Europe also additional funding between the RRF for the social area, but there are also the commitments at member state level and country-specific recommendations, also in the social field addressed by the Council to the member states, and they will have to implement them. So young people, they are the future, so they cannot be left aside. Vou lançar um desafio, uma mensagem curta para os jovens, que fique para, bem, do jovem para o jovem e dos restantes. Eu não vou deixar a mensagem, mas os restantes. Por isso, André, comece por si. Uma mensagem que fica daqui para o futuro, com aquilo tudo que nós falámos agora, ou que vocês falaram. O PRR é um mecanismo essencial para o futuro de Portugal, porque vamos potenciar melhores infraestruturas, melhores projetos, melhores financiamentos para o futuro que é de Portugal. E se fazemos uma aposta no futuro de Portugal, é uma aposta no futuro dos jovens. E isso é importantíssimo. Queremos, acima de tudo, é que seja executado. E que seja executado para os jovens sentirem que, afinal, o dinheiro não é gasto em vão e é gasto na melhoria de cada um, na melhoria das condições de vida de cada um. Mónica. Muito bem. Numa perspectiva talvez inversa, diria que sublinharia a importância da educação, mas não só
na educação que termina quando se termina o ensino secundário ou o ensino superior, mas sim desta aposta na aprendizagem ao longo da vida e na qualidade da educação e da formação que devemos todos perseguir. Portanto, não desistir de estudar, continuar a aprender, continuar a conhecer mais. Conceição? O que é que eu posso dizer aos jovens? Que o PRR já está a impactar a vida deles, não só na área educativa, mas também noutras áreas transversais, como a área da habitação, a área da saúde, já está a impactar. Em 2026 será um impacto muito maior e que se refletirá nos anos seguintes. Maria Teresa? Yes, so I would say to young people, seize the opportunities that the Portuguese Recovery and Resilience Plan is giving to you. Seize the opportunity. Muito bem. Obrigado. Obrigado aos quatro. Uma salva de palmas para o nosso painel.